eu tive a prova de que a nossa mente ela é rodada por programas. E eu vou te contar, através de uma experiência pessoal minha, como que você instalar um programa, você reprogramar a sua mente de uma maneira positiva, ela pode te ajudar sim a você passar por momentos de dificuldade ou momentos de provações de uma maneira muito mais tranquila. Eu sempre fiz uso de afirmações e mantras para fazer reprogramação mental. Então isso é uma técnica, é um hábito que eu tenho há alguns anos, desde que eu comecei, né, a estudar sobre espiritualidade, eu superior, conexão, né, com o divino, com a centelha divina. E esses mantras, essas frases geralmente são as primeiras coisas, né, as primeiras assuntos que você encontra quando você está pesquisando. Seja você procurando através da lei da atração, seja você procurando espiritualidade, e sair da bolha ali da igreja e começar a pesquisar fora. Então você sempre vai encontrar assuntos como mantras e frases de afirmações para você estar repetindo. E por que você sempre encontra? Porque funciona, né? Porque várias pessoas que fizeram esse uso, elas estão compartilhando as experiências delas. Então esse foi um hábito que eu adotei há alguns anos atrás, e que eu fiz um intensivão com ele. Então, quando eu comecei os meus estudos e a minha busca, eu comecei pela lei da atração. E o que a lei da atração nos diz? Né? Que você precisa, né, afirmar e pedir para o universo aquilo que você quer, sempre visando elevar a sua vibração para que você tenha, para que você se torne, né, um ponto de atração de coisas positivas. Então, palavra tem poder, pensamento tem poder. Por isso que as afirmações e os mantras, eles realmente funcionam. E eu tava há algum tempinho ali, sem olhar tanto, porque isso é uma coisa que eu estudei durante tanto tempo e que eu repeti os mesmos mantras durante tanto tempo, que pra mim já ficou uma coisa normal. Então é uma coisa que faz parte da rotina. Quando eu tô arrumando a cama, tem um mantra que eu repito. Às vezes, quando eu me dou conta, assim, de estar numa paisagem bonita, ou quando eu tô me sentindo bem, tem outro mantra que eu repito. Então são vários mantras que eles acabaram fixando na minha memória. E eu passei por um momento extremamente difícil com o meu bebê, né? Eu sou mãe, eu tenho um bebê que hoje ele tem quase 2 anos, mas isso aconteceu quando ele tinha 9 meses de idade. Então foi um dos piores momentos, uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia passar, e que realmente foi uma provação para mim, foi passar por aquilo. Então, quando ele tinha 9 meses de idade, ele se queimou com água quente. Ele estava no meu colo e virou, né, a água quente em cima dele. Ele teve queimaduras na barriguinha e na perninha. Então, para quem é mãe ou para quem, né, sempre está próximo de uma criança e tem carinho e amor por uma criança, já deve imaginar o quanto foi difícil passar por aquilo. Primeiro, por ver ele naquele sofrimento e não poder fazer nada, não conseguir ajudar. E segundo, o sofrimento mental que eu acabei entrando por me sentir responsável, me sentir culpada, me sentir a pior mãe do mundo, né? Então, além de toda a situação dramática que foi, porque foi realmente uma coisa assim, um drama absurdo, né? Ele se queimou, saí correndo, fui pro chuveiro, aí saí correndo, invadi uma clínica médica que tem aqui perto de casa, de um vizinho. Aí depois veio a ambulância, né, aí depois a gente chamou a ambulância e deu certo do meu marido chegar em casa antes, e aí ele levou a gente pro hospital. Então, assim, foi toda aquela correria, aquele drama, aquela coisa, uma loucura, assim. E ele gritando, desesperado de dor, né? Eu chorando, apavorada, ele naquele sofrimento, então foi tudo muito traumático. E quando a gente foi para o hospital, a gente precisou, né? Ele foi encaminhado para uma outra cidade, né? Para uma unidade de tratamento especializada em queimaduras. Então ele seria transferido para um outro hospital. Só que essa viagem, ela levaria em torno de 3, dependendo ali, 4 horas, né? Dependendo do trânsito. Então, assim, foram momentos que realmente pareceram uma eternidade, né? A gente foi transferido à noite e fui só eu e o bebê, para você terem uma noção. O hospital acabou sendo um pouco negligente, né? Durante esse trajeto, com tudo que aconteceu. Mas eu tava sem bolsa, sem documento, sem nada. Me colocaram na ambulância, me levaram lá e me soltaram lá na outra cidade. Dentro da ambulância, eu fui solta com meu filho naquela ambulância, então não tinha cinto de segurança para mim, não tinha como prender o bebê porque ele estava queimado, né? Ele recebia morfina para fazer esse transporte, mas ele estava sedado, né? Mas de qualquer maneira a gente não podia encostar nos ferimentos dele. E então, assim, foi todo um cenário assim extremamente dramático, sabe? Foi tudo errado nesse transporte, né? Acabou que, graças a Deus, a gente chegou bem, deu tudo certo lá. Mas porque Deus realmente amparou a gente naquele momento.
E no meio de todo aquele caos, né, quando eu sentei com ele na ambulância, que o motorista ligou a ambulância e foi, eu comecei a entrar em pânico, né, comecei a entrar em choque. Só que, nesse momento, ao invés de eu travar, né, graças a Deus, eu tinha feito todo esse estudo de mantras, de afirmações e todo esse estudo buscando realmente reprogramar a minha mente de uma maneira mais positiva. E nesse momento de extremo dor, né, de sofrimento mental, nesse momento dramático, o que aconteceu? É como se um botãozinho na minha cabeça tivesse sido apertado. E todas aquelas frases e mantras que eu sempre repeti começaram a vir sozinhas na minha mente. Elas ficavam rodando, como se fosse um disco furado. Terminava uma frase, começava outra. Terminava a frase, começava outra. Terminava a frase, começava outra. Então, a minha mente em nenhum momento me deixou cair em uma depressão ou cair em um estado de histeria em que eu não conseguiria cuidar do meu bebê. Até porque eu estava ali como responsável, eu precisava cuidar dele. Então, se eu entrasse no momento de desespero, se eu ficasse né, num surto ali por causa daquilo que estava acontecendo, eles iam me tirar de perto do meu bebê. O que quase aconteceu. Na verdade, aconteceu no hospital, né? O bebê estava gritando muito lá no hospital. E eu comecei a ficar nervosa e comecei a chorar e eles me tiraram de perto do bebê. Pra mim não deixar ele mais nervoso. Então, vocês não têm noção do que foi não poder estar junto com ele naquele momento. E aí eu me acalmei, né, respirei, tomei bastante água e consegui, né, me deixaram chegar perto dele de novo. E enquanto a gente estava naquele trajeto, então começaram a vir e repetir aquelas frases, como se fosse realmente um programa. Então, depois, né, que passou todo esse episódio, depois que tudo isso se passou, tanto que agora já faz mais de um ano que isso aconteceu, e é a primeira vez que eu estou falando desse assunto, hoje eu vejo como a nossa mente, ela é um programa, e ela pode ser reprogramada. Porque eu sempre tive a minha mente tendendo para o negativo, para o vitimismo, né? Eu já falei isso em outros vídeos aqui, o quanto a minha mente era aquela vitimista, coitada de mim, que nada dá certo para mim, porque as coisas não são fáceis. Até mesmo aquelas frases que a gente costuma ouvir, né? Que a vida não é fácil, que as coisas não são bem assim. Enfim, todas essas frases, elas ficam gravadas na nossa cabeça. E quando eu comecei os meus estudos, né? Depois de passar por um momento que na época, né, eu achava que era o fim do mundo, eu achava que era muito difícil, eu comecei a estudar sobre espiritualidade, expansão de consciência e comecei a praticar, né, essas afirmações, mantras, técnicas, né, de manifestação, técnica de cocriação, né, e foi por esse caminho que eu comecei. E a partir disso eu fui evoluindo nos meus estudos e comecei a estudar realmente assuntos mais complexos, mais profundos. Mas foi esse começo, né, com esse hábito de escrever, né, então que eu sempre fiz. Eu sempre peguei post-its, né, cardzinhos, cartõezinhos, ou papéis pequenos. Eu escrevia, né, as afirmações, escrevia as frases e repetia, né, antes de dormir eu pegava todos aqueles cartãozinhos e lia um por um, colava na frente do espelho, colo na frente, às vezes, por exemplo, da geladeira, né, ali aqui de casa, às vezes eu colo na frente da geladeira, na frente do espelho do quarto, do espelho do banheiro. Então, assim, em locais onde a gente geralmente faz uma tarefa mais mecânica. Então, você vai abrir a geladeira, você olha o cartãozinho ali. Né? Você vai escovar seus dentes, você olha no banheiro. E só de você olhar, né, quando você escreve o cartãozinho, você cola, quando você olha para ele, a tua mente ela já associa o que tem a mensagem ali. Então, isso foi decisivo para mim naquele momento, né, naquele momento com o meu bebê. Porque me deixou eu ficar, né, me permitiu ficar mais centrada, ficar lúcida, né, diante daquele desespero eu consegui ficar lúcida e cuidar do meu bebê. E eu lembro bem que a frase que mais vinha na minha cabeça, a frase assim que mais repetia, era uma frase que é do livro Ame a Realidade, da Byron Katie. Que o livro, ele fala, né, eles têm ali a transcrição de algumas palestras que ela fazia, e as pessoas faziam perguntas e ela respondia. Então, no livro tem a transcrição dessas palestras. E a frase era a seguinte, e daí, dentro do livro, né, ela ensina o método dela, o método da Byron Katie, que é o método de investigação dos pensamentos. Então, você sempre está investigando tudo aquilo que você pensa, você investiga se é verdade ou não. E aí ela ensina, né, várias perguntas para você ir fazendo, até que você chega ao ponto que você entende que o que causa o sofrimento são os seus pensamentos. E a frase, né, que vinha muito na minha cabeça naquele momento, que eu estava na ambulância com meu filho, indo para outra cidade e tudo, a frase que mais repetia era essa frase aqui.
a realidade é perfeita sem os meus pensamentos sobre ela. Então você pensa, né? A primeira vez que você escuta uma frase como essa, tem gente que até se ofende. Eu lembro que, né, quando eu comecei a estudar, eu ficava, nossa, né? Que frase falsa, né? E mentirosa. Mas eu fui estudando, eu li o livro dela mais de uma vez, acho que eu li umas 2 vezes o livro dela. E eu comecei a repetir mentalmente essa frase, né? Ela se tornou para mim um mantra. A realidade é perfeita sem os meus pensamentos sobre ela. Então, se você pega uma mãe que está dentro de uma ambulância, com seu filho sedado, com queimaduras de 2º grau, sendo transferido de um hospital para o outro, e você fala para ela essa frase, com certeza ela ia te bater, né? Mas, naquele momento em que eu estava ali, o botãozinho na minha mente ligou. E essa era uma frase que repetia muito. A realidade é perfeita, sem os meus pensamentos sobre ela. A realidade é perfeita, e ficava aquele looping, assim. Outra frase que eu pensava muito. Eu amo a vida e a vida me ama. Eu amo a vida e a vida me ama. Eu nasci para ser feliz. Frases assim, entendeu? Frases que conscientemente, né, na minha razão, eu jamais pensaria isso naquele momento. Mas, como aquilo já estava tão instalado no meu subconsciente de tantas vezes que eu repeti, elas vinham automaticamente. Então, né, graças a Deus a esse programa que eu instalei, a minha consciência, ela não permitiu que o programa do ego, né, o medo, o desespero, a dor, né, emocional, se sobressaísse naquele momento. Então as frases ficaram repetindo, e com isso eu consegui, né, segurar o meu bebê, acolher ele ali e manter a calma. Chegamos no hospital. Quando a gente chegou lá na outra cidade, né, no outro hospital, que o meu bebê começou a despertar, então eu tava mais calma, né, eu tava assim mais serena para conseguir lidar com ele, conversar com ele, até a gente ser atendido. Então, assim, foi um momento, assim, bem decisivo. Até porque o meu marido, ele só conseguiu chegar na outra cidade, né? Porque, por causa da pressa ali do motorista aí, eles colocaram a gente na ambulância e eu fui sozinha com o bebê pra lá. E aí o meu marido veio em casa, né, arrumou as nossas malas, porque a gente não sabia quanto tempo a gente precisaria ficar nesse outro hospital, né? A gente não sabia se o meu bebê ia ser internado ou não. Então ele veio para casa, pegou as malas e aí ele pegou o carro e foi de carro até lá. Só que ele chegou em torno de umas 2h30, quase 3 horas depois. Então eu fiquei muito tempo sozinha com o bebê. E eu tava, né, desmoronando, assim, mas eu precisava me manter forte por ele. E aí quando meu marido chegou, que eu pude respirar um pouco mais, né, chorar um pouco, né, porque eu também tava segurando bastante as emoções ali para mim não cair, né, para mim permanecer forte pelo bebê. Então, assim, foi uma situação extrema, né? Eu posso contar pra vocês porque foi um caso extremo, foi uma coisa, assim, que eu nunca imaginei passar e que com certeza não vai se repetir, né? Porque foi uma situação muito fora, assim, da curva. Mas foi nesse momento que esse programa se ativou, sozinho em mim, que eu vi a importância de tudo que eu tenho estudado, porque às vezes a gente faz esses estudos, a gente lê um livro, né? A gente faz um planejamento, né, uma rotina de estudos, medita, faz as coisas, mas a gente não vê, a gente acha que não faz diferença, né? Você ler uma frase, você repetir um mantra, você escutar uma música que tenha uma energia boa, né? Você acha que não faz diferença, mas faz muita, né? Nesse caso, né, ele fez essa diferença, assim, naquele momento dramático, mas no dia a dia faz diferença também, né? Às vezes é numa resposta que você dá, né, em como você reage a determinada situação. Então, a diferença, ela acontece no dia a dia, só que a gente precisa estar atento para a gente perceber. E eu vou compartilhar num outro vídeo, vou compartilhar com vocês alguns desses cards que eu tenho até hoje todos eles, os primeiros que eu fiz, com as afirmações, com os mantras, né, vou repetir, vou compartilhar aqui com vocês, para vocês, né, de repente também, se você se interessar, anotar esses conteúdos para você também, né, essas frases que eu uso. Mas se você quiser também, você pode usar, né? Existem muita gente na internet hoje em dia ensinando, compartilhando, né? Fazendo seus próprios mantras, né? E é muito válido que você acompanhe e aplique, né? Porque às vezes você falar uma vez a frase, você vê uma vez, não vai gravar, não vai fixar na tua memória. O que aconteceu comigo é que eu fiquei há anos repetindo os mesmos, né? Repetindo frases que eu gostava. Então, por isso que isso foi se instalando, né? Eu não imaginava que estava tão fundo no meu subconsciente quanto ficou. Fiquei surpresa e fiquei feliz, né? Analisando depois que as emoções passaram, que eu consegui
entender o que aconteceu, eu vi que realmente foi uma bênção, né? Que todo esse estudo valeu a pena e vale a pena. Vale a pena a gente continuar nesse caminho. E se você gostou desse conteúdo, continue me acompanhando, porque eu tô sempre aqui contando relatos e experiências que eu passo e como que eu aplico esses estudos na minha vida, né? Tanto essas coisas técnicas, mas também flexões de livros, insights e experiências que me fortaleceram e que eu espero que de alguma maneira ajude vocês também.